É isso aí. Bom, boa tarde. Esse é um conteúdo que ele vai depois ser disponibilizado por vídeo, então quero falar boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que talvez você venha assistir. Hoje eu estou muito motivada para falar um pouquinho sobre carícias, porque a semana passada eu comecei a falar um pouco de como nós funcionamos internamente, né? E é muito bacana para nós, mamães, a gente ter um pouco desse conhecimento, primeiro para nos entender, né, como a gente funciona e depois para a gente ajudar, poder ajudar os nossos filhos a se compreenderem e até mesmo a entender como eles funcionam. E sabendo como eles funcionam, a gente consegue ter mais abertura para conversar, para lidar, para intervir, para direcionar e até mesmo para fazer, né? Para fazer o nosso papel de mãe de uma maneira mais assertiva. E pensando nisso, nós começamos a falar sobre prismas, né? Sobre o nosso quadro de referência, que também é muito comumente chamado como sistema de crenças. E aí eu me deu vontade de falar um pouquinho de carícias, de reconhecimento. Porque nós temos em mente, né, cultural e já é sabido, né, até mesmo cientificamente, que se a gente não beber água, a gente morre, né? E se a gente não comer, a gente morre. E é também sabido que a água, nesse aspecto, chega a ser até mais importante do que a comida. A gente consegue ficar mais tempo sem comer se a gente estiver se hidratando corretamente, né? Ou se estiver com uma hidratação tranquila, mas a gente não consegue sobreviver desidratado. Então, se a gente for pensar numa hierarquia, a água talvez seja aí até o recurso de sobrevivência mais importante que nós precisamos para esse corpo viver. E há um tempo atrás começou-se a avaliar outras questões através de observação. E aqui eu já vou começar a estar pedindo um pouco de desculpas, porque eu não consegui, eu fui atrás desse conteúdo que eu queria relembrar detalhes, nomes. Eu me lembro que foi o Spitz que fez isso lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então eu vou te contar uma história, eu vou começar esse conteúdo contando duas histórias para você entender o contexto que eu estou querendo dizer sobre carícias, sobre reconhecimento, né? E essa história sobre Spitz, que eu peço desculpa, mas que quando esse conteúdo estiver disponibilizado como vídeo, vai estar na descrição todas as informações, até mesmo eventuais correções de alguns dados que talvez eu tenha me equivocado aqui, mas a ideia central vai ser passada e é essa a minha intenção aqui nesse momento, tá bom? Então, Spitz, ele ele, eu não me lembro também se é ele ou se foi algum médico. Eu sei que existia um orfanato que foi construído próximo a uma cadeia de mulheres. E ali algumas mulheres eram presas e elas estavam prenhas, né? Elas estavam grávidas e elas tinham seus bebês ali na prisão, esses bebês ficavam com elas durante um tempo e depois esses bebês eram transferidos para esse orfanato que ficava ali próximo a essa cadeia. E nesse orfanato tinha também outras crianças que eram abandonadas ou que perderam seus pais que também viviam ali, mas eram crianças bebês ali de 0 a 2 anos. Eu não sei se você sabe, mas o índice de mortalidade infantil é um índice que é acompanhado no mundo inteiro, até mesmo porque ele também é um dos fatores que é levado em conta ao avaliar se um país ele é desenvolvido ou não, né? Porque existem causas mortes infantis de 0 a 2 anos, que são as chamadas mortes súbitas, que não se tem muito conhecimento do porquê que isso acontece. Às vezes o bebê vem a falecer dormindo. E aí começou-se um acompanhamento, por isso que nessa etapa a nutrição, existem muitos estudos sobre sobre o aleitamento materno, a questões de desnutrição infantil, existe todo um cuidado justamente para diminuir esse índice de mortalidade infantil, que se não me engano ele é calculado aí de 0 a 2 anos de idade, que eu também posso confirmar essa informação e colocar depois para vocês. Mas aí esse estudioso, né, o Spitz, ele começou a perceber, quando começou a ter essas movimentações de crianças, né, vindas do presídio e das crianças que ficavam ali no orfanato, eram muitas crianças que tinham ali, até mesmo porque nessa época era uma época de guerra, né? E mas as condições da instituição eram condições
ok, era um lugar limpinho, a alimentação era uma alimentação saudável, só que tinha poucas pessoas para lidar com aquele volume de crianças. Então não tinha muitos cuidadores, né? E ali a criança, ela nessa idade, a voz dela por chamar a atenção ou por falar que ela tinha alguma necessidade era o choro, mas devido à quantidade enorme de crianças que tinha ali, num determinado momento ela percebia que não adiantava chorar, porque ela sabia que se chorasse ela não ia ser atendida conforme a necessidade dela, né? E aí, pensando nisso, as crianças acabavam que ficavam mais quietinhas. Ela como se elas desistissem de pedir aquele apoio, né? Mas elas tinham um contato, elas recebiam o tato, essas cuidadoras pegavam elas em alguns momentos do dia, que era justamente na hora do banho, na hora de pegar para dar uma alimentação, na hora da troca de uma fralda, era o contato que essas crianças tinham, as que estavam ali no orfanato. Já essas outras crianças que vinham que tinham nascido no presídio, elas ficavam com as suas mães ali até um determinado tempo. Essas mães tinham o direito de ficar com esses bebês ali e alimentá-los através do aleitamento materno. E depois de um tempo, elas eram levadas para esse orfanato e acho que durante os banhos de sol, essas mamães poderiam ficar com esses bebês ali também uma vez por semana. Então, esses bebês que vinham dessa prisão, eles tinham um contato maior, eles tinham um carinho maior, eles recebiam umas carícias numa quantidade maior do que essas crianças que não tinham essa possibilidade, que simplesmente dependiam ali da disponibilidade dessas cuidadoras, que eram poucas para a quantidade de crianças que tinham ali, né? E aí observou-se que o volume não o volume, mas que o índice de mortalidade dessas crianças que viviam nesse orfanato e que não vinham desse presídio era maior do que o índice de mortalidade das crianças onde as mamães viviam nesse presídio do lado, né? Então isso chamou-se uma atenção e levantou-se aí já a hipótese do que tinha de diferente. Porque se eram crianças que estavam ali vivendo, recebendo o mesmo tipo de alimentação, dormindo no mesmo ambiente, e o que se diferenciava entre esses dois grupos de bebês era justamente a origem, né, de ter tido um contato maior com a mãe ali nos primeiros meses de vida e talvez essa periodicidade de estar novamente em contato com essa mãe, de receber esse carinho, né, receber esse reconhecimento ali num volume maior do que esses outros bebês que estavam aqui. E aí eu gostaria também de contribuir aqui com um outro estudo do Harry Hallon, em 1958, que ele quis reproduzir essas observações, né, que foram feitas por Spitz nessa época em laboratório. E aí ele pegou uma macaquinha, né, que pariu 3 filhotes, e aí ele pegou esses 3 filhotes de um mesmo sexo e manteve esses 3 filhotes em 3 gaiolas separadas, né? Eles não tinham contato entre eles, mas eles viviam em 3 gaiolas iguais. Eles recebiam a comida no mesmo horário, eles tinham o banho de sol no mesmo horário, a mesma quantidade, a água no mesmo horário, era tudo trocado, higienizado, seguindo os mesmos critérios para que realmente esse estudo fosse um estudo cientificamente aceito, né? Aí o que diferenciava esses 3 macaquinhos nessas 3 gaiolas eram justamente, é, era justamente na primeira gaiola, o macaquinho que vivia na primeira gaiola, ele vivia ali com a sua mãe, ele vivia ali com a sua mãe, com uma mãe que na verdade ela foi feita de espuma, né? Então colocou-se ali no cantinho da gaiola uma espuminha que imitava o formato de uma macaca maior do que ele. Na gaiolinha, numa outra gaiolinha, um irmãozinho dele vivia ali onde existia também um formato algo maior que ele, num formato mais ou menos de uma macaca, mas feita de arame e
de arame, né? E que tinha alguns fiapos ali, arame farpado, alguma coisa nesse sentido assim. E o terceiro macaquinho, ele vivia numa gaiola sozinho. Na verdade, lá não tinha nada que lembrasse ele que pudesse ser, por exemplo, a sua mãe macaca, né? E aí foi se observando o desenvolvimento desses macaquinhos ali, desses filhotes, né? E foi se percebendo que conforme eles foram se desenvolvendo, eles começaram a adoecer. E o primeiro macaquinho que veio a falecer, que adoeceu antes e que veio a óbito primeiro, foi o macaquinho que ele não tinha ninguém com ele, não tinha nenhuma estrutura, só vivia ele, a comida e a água ali no meio da gaiola, né? Ele não tinha ali nada a não ser ele, a comida e a água na gaiola. Depois dele, o que veio a falecer era um macaquinho que dentro dele tinha ali aquela estrutura em formato de arame farpado. E o mais interessante que se observava é que em algumas vezes ele ia ali se aconchegar, né, naquela estrutura, ele se machucava em algumas vezes, saía de perto rapidamente, mas o fato de se machucar não deixava, não impedia que esse macaquinho fosse até lá para se aconchegar de alguma forma naquela estrutura ali de arame farpado. Então ele foi o segundo que veio a adoecer e a falecer, né? E por último foi o macaquinho que tinha ali a estrutura almofadadinha, né? Almofadinha, em formato ali de macaca, né? E aí se concluiu que através dessas duas experiências e essa reprodução em laboratório com os macaquinhos, de que carícias, né? Que o reconhecimento ele é tão importante quanto justamente as necessidades básicas sólidas que nós precisamos para viver, como a água, como a comida, né? E o interessante disso é que existe até uma frase, né, que se diz assim que um beijo é melhor do que um tapa e um tapa é melhor do que nada. E é bem essa frase que traz para nós a reflexão, né, sobre o poder e a importância das carícias. E nós, como seres humanos, criamos o nosso prisma, o nosso quadro de referência, o nosso sistema de crenças, única e exclusivamente buscando a nossa sobrevivência. E se carícias, ser reconhecido, ser visto, é algo que eu preciso para viver, inconscientemente a gente também cria estratégias de sobrevivência para que a gente tenha esse potinho nosso abastecido, que essa nossa bateria interna ela seja abastecida, né? E aqui eu gosto muito de fazer uma analogia com a própria bateria do carro, porque a bateria do carro ela tem ali o polo positivo e o polo negativo, né? E se ela tem os dois polos, o positivo e o negativo, levando a metáfora dessa bateria para a nossa bateria de carícias, né? Que nós podemos também usar lá também para a água, também para o líquido que a gente ingere, também para a comida que a gente come, né? A gente pode dizer que o polo positivo são as coisas positivas que a gente traz para dentro de nós, que a gente busca para dentro de nós. A alimentação saudável, a água saudável, o líquido saudável e a carícia positiva. E no polo negativo são as coisas que não são saudáveis, que são negativas, que de um jeito ou de outro a bateria tem que funcionar. E se essa bateria ela está entrando pouca carga negativa, pouca carga positiva, a carga negativa ela também é algo importante. Porque o importante é eu receber a carga, é eu estar carregada, é eu estar abastecida para poder sobreviver, né? Então é a comida, que não é saudável, a água, que também não é saudável, que podemos colocar uma água saudável aqui, como por exemplo a bebida alcoólica, né? Os refrigerantes, as bebidas destiladas, né? E no caso das carícias também, né? É aqui, pelo polo positivo, é onde entra o beijo, é onde entra o abraço, é por onde a gente recebe a energia de palavras positivas, de reconhecimento, é por onde entra as nossas
as aprovações, né? O ser reconhecido não só com a questão do abraço, do tato, do contato físico, que é muito importante, mas também da palavra positiva, né? Da motivação. E no polo negativo é por onde entra, no caso das carícias, as carícias negativas, as críticas, né? As críticas, você é mentiroso, você é muito desorganizado, você é burro, você não presta atenção, os tapas, né? Os tapas, os beliscões, os cascudos, né? Tem o seu valor. Eu quero dizer que, infelizmente, até as coisas negativas têm o seu valor quando a gente pensa no quesito de sobrevivência. Mas como está a sua bateria? Porque nós como mães e como pais, e principalmente nós como mães que estamos mais ali na linha de frente com os nossos filhos, mais ali no dia a dia, mais lidando com eles, como que nós somos capazes de nutrir, de abastecer de maneira saudável a bateria dos nossos filhos, sem que a nossa bateria não esteja nutrida de forma adequada. Né? E aqui eu trago a reflexão que eu sempre gosto de trazer, que eu entendo que a mãe, ela é uma boa mãe quando ela está boa. Ela faz seus filhos felizes se essa mamãe é feliz, né? E o que o filho quer no fundo é ver a mamãe feliz. Ela quer ver a mamãe feliz, ela quer ver o papai feliz. E como que você quer que os seus filhos sejam felizes se você não está feliz? Como que você quer mostrar para os seus filhos a grandeza da qualidade da carícia, a grandeza do reconhecimento, o poder das palavras positivas, do abraço, do enaltecer os pontos positivos das pessoas, dos coleguinhas, dos familiares, e não enaltecer só os defeitos, porque afinal de contas, defeitos todos nós temos, pontos de melhoria, melhorar, detalhes que a gente pode fazer melhor, que a gente pode ser melhor, isso todos nós temos. Até o dia em que a gente fechar os olhos e vir a morrer, a gente ainda vai ter pontos a melhorar. Nosso prisma ainda vai ter arestas para serem lapidadas, né? E é assim o caminho de evolução humana. E como que nós, nesse papel de papai e de mamãe, como que podemos ser de forma assim, realmente pessoas, figuras parentais que sejam agregadoras, se a gente não está agregado, né? Se a gente não está bem, não está bem. E aí eu gostaria de convidar você que está assistindo aqui nesse momento a pensar na sua bateria. Se você pudesse, por exemplo, pegar um papel e desenhar mesmo a bateria num retângulo e colocar dois quadradinhos em cima desse retângulo, colocar lá o sinalzinho de mais em cima de um, sinalzinho de menos em cima do outro. Eu uso muito esse desenho com as minhas clientes no consultório. Então, se você pudesse pensar, né, dessa forma, desenhar, escreve embaixo ali da sua bateria quem são as suas fontes de carícias positivas, quem são suas fontes de carícias de reconhecimento, tanto do toque, tanto de abraço, de beijo, quanto de palavras, quem são seus apoiadores, né? Quem te sustenta positivamente no quesito de carências, né? De carícias, para que a sua bateria esteja ok e para você sobreviver. Você até hoje. Se você talvez não tenha essa resposta de pensar hoje, pensa no seu passado. Quem foram as pessoas importantes? Né? Quem foram as pessoas que te apoiaram nesse abastecimento, né, de reconhecimento positivo? E depois coloca também do lado negativo, como é o meu abastecimento, como que eu carrego a minha bateria no quesito negativo, né? Quem são as pessoas aqui que eu busco esse reconhecimento negativo para poder sobreviver, sabe? Aonde eu insisto em estar ali para receber talvez uma crítica, para receber nossa, mas você não faz nada direito, nossa, mas você não serve nem para fazer um arroz, sabe? Esse tipo de crítica, essas cutucadas que,
essas diminuições de palavras que às vezes as pessoas usam, essas alfinetadas, essas indiretas, e que indiretamente o que elas estão fazendo é justamente trazendo essa carga negativa para sua bateria. Que de uma certa modo, se você está indo ali buscar, se você ainda permite que esse tipo de energia, de abastecimento venha até você, é porque talvez você se esqueceu, ou talvez você não lembra mais de quem pode te carregar de forma assertiva. Quem pode te prover mais de carícias positivas ao tom ponto que você não precise recorrer a essas fontes negativas, né? Então são reflexões bacanas que eu te convido hoje para você pensar a respeito, tá bom? E uma coisa que eu gosto de fazer bastante, eu gosto de colocar isso em cor. Então geralmente eu pego uma cor verde ou uma cor azul, e eu coloro ali dentro da uma canetinha, eu pinto ali minha bateria para eu entender qual é a proporção dessa bateria minha que ela tem dessa carga positiva e quanto dela que tem dessa carga negativa. Eu vou lá e pinto de vermelho a carga negativa, porque a nossa mente às vezes consegue interpretar, entender esse autoconhecimento que a gente vai estar produzindo nesse momento ali, visualmente por figuras, por desenho, mas até mesmo pela atividade de listar quem são. E esse mesmo exercício você pode levar em consideração com relação ao líquido que você bebe, com relação à alimentação que você come. Se eu estou num processo de emagrecimento, eu sei que eu não posso comer enlatados, ou se eu quero ter uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, mais positiva, né? O que eu tenho comido, onde eu tenho buscado mais se alimentar? Por que eu tenho buscado mais alimentos processados, enlatados, industrializados do que os naturais? É pela facilidade de estar ali, abrir e comer? Ah, porque eu não tenho tempo de cozinhar? Ah, porque eu não acho produtos bons próximos da minha casa? Mas é algo também de se pensar. Então você pode fazer o mesmo desenho e também pensar com relação à comida, como eu estou, né? E o mais importante que eu gostaria de chamar a atenção aqui para você nesse momento é quando você for fazer esse exercício de listar as suas fontes de nutrição emocional, de reconhecimento, você se considera como uma fonte de abastecimento da sua bateria para sobreviver? Em qual dos dois polos você se considera? Você costuma se nutrir de forma positivamente? Ou você se nutre de forma negativamente? Ou talvez você esteja ali nos dois polos, e em qual deles você tem tido mais força? Em qual deles você tem participado mais? Então eu queria muito trazer essa reflexão para você, porque em todos os momentos da minha vida, como mãe, que eu percebo que eu me percebo em culpa, que eu me percebo às vezes deitando no meu travesseiro, e eu até me emociono, porque eu sei, se você é mãe, você também se emociona ao pensar disso. Em alguns momentos, quando eu percebo que eu estou impaciente, ou que eu percebo assim, nossa, hoje eu não dei a atenção devida para as minhas crianças. E quando eu coloco a minha cabeça no meu travesseiro e eu me percebo nesse movimento de me culpar, de estar ali alimentando a culpa, de estar ali me flagelando com um chicotinho na minha mão ali, me autoflagelando, né? Se eu saio desse movimento, é como se eu desse assim uma dissociação, como se eu tivesse a capacidade de sair um pouquinho do movimento e olhar um pouco o contexto. E geralmente quando eu vejo é porque eu estou em escassez. Ou eu estou em escassez de carícias, ou eu estou em escassez de carícias positivas. Porque eu preciso estar nutrida. Para eu nutrir meus filhos, para eu nutrir a minha relação com eles, para eu estar bem com eles, para eu levar eles à vida, a perceber a eles mesmos, a vida e ao outro, auxiliá-los a construir esse quadro de referência de uma maneira mais bacana. Como está o meu quadro de referência? Como está a minha bateria? O quanto eu estou nutrida? Se você está num contexto desnutrido, você não consegue nutrir essa relação. E eu termino esse conteúdo de hoje, essa live, essa pílula. Eu tô gostando desse nome, essa pílula do Vivencie Você, mamãe. Com essa reflexão, te convido para fazer esse exercício
E se quiser trocar ideias por direct, ou se você quiser colocar como foi fazer isso, como foi fazer esse desenho da bateria, como foi pensar nessas fontes, como foi se perceber como fontes, né, de reconhecimento. Comenta nos comentários do vídeo, né? E a gente pode conversar muito e trocar muitas ideias por lá. E eu tenho certeza que a sua experiência, a sua vivência, pode até mesmo incentivar outras mamães a parar esse tempinho e olhar para essa questão. E, como eu sempre digo, olhar para uma questão, passar a ter consciência de que ela existe, já é um passo enorme para mudar, para deixar de buscar fontes negativas, para dar mais atenção para as fontes, né, positivas que você tem. E se você não está tendo fontes positivas, onde eu posso buscar? Como eu posso fortalecer essas fontes positivas que eu venho a ter? Ou onde eu posso buscar reconhecimento positivo? Como estão minhas amizades? Como estão minhas relações com a minha família? Como está a minha relação comigo mesma? Né? Como eu posso melhorar em mim para eu também me abastecer melhor? Eu espero ter contribuído e ficarei muito feliz em ver os seus comentários sobre o que eu estou colocando aqui hoje, tá bom? Um grande abraço e até o próximo momento nosso aqui no Pílula do Vivencie Você, Mamãe. Até mais.